Dá um tempinho pro pessoal entrar. Enquanto isso eu vou... Pronto. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso quinto Jubarte Live. Vou dar uns minutinhos pro pessoal ir entrando. Deixei o tema fixado pra galera saber do que a gente vai falar. Ótimo. Bom, hoje a gente tem um convidado especial, o professor doutor Marcelo Renan. Deixa eu ver se ele já tá aqui na live pra chamar ele. Marcelo, se você estiver por aí, dá um alôzinho pra gente aqui. Deixa eu ver se eu já consigo chamar. Marcelo Renan tá por aí? Vou esperar ele entrar, gente. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar por enquanto. Meu nome é Mariana, eu sou estagiária do Amigos do Jubarte, né? Faço medicina veterinária. Tem quase um ano que eu tô com a galera do projeto. Sendo bem legal. O tema de hoje é sobre fungos, bactérias e vírus nos animais marinhos, né? A gente vai aproveitar esse momento de pandemia para falar um pouco sobre isso. Deixa eu ver se o Marcelo já está por aqui. Ainda não. Aí, acabou de entrar. Vou chamar. Olá, Marcelo. Bem-vindo aí à nossa live. Tudo bom? Obrigado. Deixa eu te Obrigado, apresentar prazer. um pouco. Gente, o Marcelo, ele é médico veterinário, doutor em ecologia, ele é presidente do Instituto Marcos Daniel, pesquisa tartarugas marinhas há 20 anos, ele também é professor universitário do curso de medicina veterinária da Universidade de Vila Velha. Marcelo, se você quiser apresentar um pouco também dos seus projetos, né? A gente sabe que você coordena alguns, muito legais, fica à vontade. Obrigado, Mariana. Queria agradecer a vocês do Amigos da Jubarte pelo convite. Eu acompanho o trabalho do Amigos da Jubarte, que está sendo muito legal aqui no estado, trazendo visibilidade para a importância que as baleias têm para a gente aqui, né? Bom, como você falou, eu dirijo o Instituto Marcos Daniel, que é uma ONG que está desde 2004 aqui em Vitória. A gente trabalha com programas de conservação, sempre com um foco muito forte em pesquisa, para geração de dados, para elaboração de políticas públicas e para ajudar a sociedade na tomada de decisão a respeito das questões ambientais. A Uhum. gente lida principalmente com conservação de fauna. Então, os nossos projetos normalmente estão vinculados a algumas espécies que a gente trabalha. Hoje, nós temos no Instituto 5 projetos diferentes. 4 são projetos de conservação e pesquisa e um projeto de ecoturismo. A gente tem o projeto Caimã, que trabalha com os jacarés do Papo Amarelo, na Mata Atlântica, e o projeto já está fazendo 7 anos, e hoje é uma referência no Brasil em termos de conservação de crocodilianos, né? Nós somos membros do grupo de especialistas em crocodilianos da IUCN, então o trabalho tem sido reconhecido não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A gente tem também o projeto Quelônia Midas, que é esse dessa camisa aqui. Uhum. O projeto Quelônia Midas é o mais antigo do Instituto. Na verdade, o estudo com tartarugas marinhas na minha vida acontece bem antes do Instituto existir, né? E é uma das razões para criar o Instituto foi poder continuar os projetos com tartaruga marinha.
e, e de uma forma mais profissional, né? Sem Sim, depender exclusivamente de mim, né? Do pesquisador em si. Então, a gente hoje está trabalhando no monitoramento das populações de tartaruga marinha afetadas pela lama do Rio Doce, do acidente de mineração lá da Samarco, da tragédia do Rio Doce, né? Então, a sim, gente monitora as tartarugas que estão em reprodução na região de Regência, na foz do Rio Doce, Regência e Povoação, e a gente também estuda algumas áreas que são consideradas áreas controle na Bahia, que é na região de Nova Viçosa e lá para cima, perto da Praia do Forte. Esse trabalho com tartarugas marinhas já está fazendo 20 anos e é onde eu me encaixo dentro do ambiente marinho, né? Minha, sim. meu conhecimento, a minha especialização em termos de conhecimento técnico na área marinha vem do estudo das doenças de tartaruga marinha. Tem também o projeto, os dois projetos novos do Instituto, que é o projeto do Programa de Conservação da Saíra Apunhalada, que a gente está começando a divulgar agora. A saíra apunhalada é uma espécie criticamente ameaçada de extinção de ave, que Uhum. hoje só ocorre aqui no Espírito Santo, na região serrana. Então, a gente criou um programa de conservação juntamente com uma empresa chamada Alupar, que está construindo uma linha de transmissão de energia elétrica que passa aqui no estado, e a gente está responsável, então, por promover um programa de conservação para essa espécie, que vai envolver pesquisa, vai envolver mobilização comunitária, educação ambiental, enfim, tudo aquilo que é inerente a um programa de conservação. Tem também o projeto Bromelígenos. O Uhum. Bromelígenos é um projeto que existe desde 2012, mas que esse ano se vinculou ao Instituto Marcos Daniel e ele estuda os anfíbios de bromélia na Mata Atlântica. Sim. Uma coisa bem específica e que precisa muito ser divulgada para que as pessoas adquiram o conhecimento e deem importância a esse grupo de espécies que, em termos mundiais, é muito ameaçado, né? Os anfíbios científicas que a gente faz. Aham. Então, quando a gente tem uma oportunidade de juntar a, o ecoturismo com O áudio tá falhando, né, galera? a gente Marcelo, faz tá... essa junção, Aí, voltou, voltou. voltou? A gente Uhum. junta pesquisa com turismo e dá muito certo, porque as pessoas que Sim. participam com a gente passam por uma experiência muito transformadora em contato com a natureza, trabalhando com os animais, então é uma experiência muito legal. É isso, hoje o Instituto está com essas 5 frentes de trabalho principais e com muito trabalho para fazer. Muito legal. Esses projetos, né, ambientais, projetos de conservação, são muito importantes. Então, fica aí pro pessoal que quiser seguir, quiser conhecer. Uns são mais conhecidos que outros, né? Então, é bem importante. Siga o Marcelo também, né? Então, assim, para o tema de hoje, que são impactos, né, das doenças nos animais marinhos, a gente chamou você, nada mais justo, né, que trabalha com essas doenças, né, em tartarugas e nesses animais, Uhum. para falar um pouco, porque hoje a gente vive uma pandemia, né, por conta do Covid-19, um vírus aí que está deixando todo mundo muito preocupado. E a pergunta é se essas doenças são um problema no oceano também. Se pode haver pandemias nos oceanos. Então, para a maioria das pessoas, o oceano é uma realidade muito distante, né? Uhum. É muito fora da realidade para a maioria das pessoas. A gente costuma dizer que Vitória, por exemplo, é uma cidade virada de costas para o mar, né? Não Sim. valoriza o mar, não valoriza o oceano. Isso é muito verdade. Muita gente não convive, não tem na sua vida uma relação com o mar, a não ser ir para a praia tomar cerveja e comer peixe frito. Então, é muito comum que as pessoas se desassociem do oceano de alguma forma. Mas o oceano é um ecossistema, e assim como é o ambiente terrestre, nele também há todos os grupos de animais, de algas, de plantas. A gente tem
a diversidade de espécies, uma diversidade de espécies gigante no oceano, maior até do que no ambiente terrestre. E aí, dentro dessa diversidade de espécies, também tem uma grande diversidade de micro-organismos. E, consequentemente, também tem uma grande diversidade de doenças. Então, os oceanos são ambientes onde, sim, há doenças. E pode acontecer pandemias nos oceanos? Pode acontecer pandemias nos oceanos. E elas têm acontecido. Então, Sim. essa é uma pergunta que a gente precisa esclarecer e deixar claro para as pessoas. Sim, o oceano tem doenças, essas doenças são importantes, sinalizam para a gente que tem um problema no oceano, e muitas vezes essas doenças estão relacionadas com o impacto humano sobre o ecossistema marinho, né? Sim, Então, com essa certeza. ligação é importante a gente fazer. Sim. E quais são as suas experiências com essas doenças em animais marinhos? Se quiser Então, contar um pouquinho pra gente. como eu falei, eu estudo principalmente tartarugas marinhas, né? Uhum. Então, eu passei durante uns 10 anos da minha vida, assim, recebendo tartarugas marinhas que eram encontradas mortas pelo pessoal do Projeto Tamar. E entrou o Projeto Quelônia Midas aí, pessoal. Depois vocês sigam ele no Instagram. Então, eu recebi esses animais do Projeto Tamar e durante muitos anos eu fiz necrópsia das tartarugas marinhas. E logo no começo da minha carreira eu comecei a estudar principalmente a parte hematológica e bioquímica, né, a parte laboratorial dos exames das tartarugas. Inclusive, aqui no estado eu fui o pioneiro, né, em realizar exames de animais marinhos aqui no estado. E eu estudei durante a maior parte da minha vida uma doença especificamente das tartarugas marinhas, que é a fibropapilomatose, Uhum. que é um câncer de pele que dá nas tartarugas e que é transmitido por um herpes vírus, né? Um tipo específico de herpes vírus de tartaruga, e que hoje ocorre em todos os lugares do mundo, praticamente, aonde tem tartaruga marinha, né? E então, assim, a minha experiência principal com o estudo de doenças é com a fibropapilomatose de tartarugas marinhas e nessa área laboratorial. Mas, durante um período, eu também trabalhei no programa de monitoramento de praias, que é feito é uma condicionante ambiental que a Petrobras tem que fazer. Na verdade, as Uhum. empresas que exploram petróleo no mar, elas têm que fazer um programa de monitoramento de encalhes de animais marinhos em praias. Durante um bom tempo eu participei desse programa aqui no Espírito Santo, e eu supervisionava a área veterinária do programa, e Legal. capacitava os veterinários que iam trabalhar, enfim, as equipes, e pude ter contato, então, com doenças de diversos grupos, né? E, então, assim, eu não sou totalmente cru em doenças de cetáceos, de aves, mas a minha experiência, meu foco sempre foi tartarugas marinhas. Sim. E existe alguma semelhança dessas doenças entre animais marinhos e animais silvestres? Ou é muito particular de um animal para outro? Então, a gente tem no ambiente marinho uma diversidade de patógenos, de micro-organismos muito grande. Eu acho que as diferenças entre as doenças que acontecem no ambiente terrestre e no ambiente marinho, elas estão mais relacionadas às condições que cada ambiente dá para os micro-organismos, né? Quando a gente pensa em doenças, principalmente doenças infecciosas, a gente tem três fatores que interferem na possibilidade de ocorrência de uma doença, né? Ou no surgimento de uma doença. Fatores que são relacionados ao hospedeiro, ao animal que adoece, fatores que são relacionados ao agente causador da doença, normalmente o micro-organismo, e fatores relacionados ao ambiente. Esses três fatores, eles têm o ambiente terrestre, no ambiente terrestre acontece a mesma coisa, são esses mesmos três fatores. E o que distingue muito no ambiente marinho não são os micro-organismos ou os hospedeiros, mas sim o ambiente marinho, né? De maneira geral, o ambiente marinho ele é melhor para os micro-organismos. Ele é menos agressivo para os micro-organismos.
porque ele é um ambiente aquático, então tem uma temperatura muito constante, muito estável. A água do mar tem um pH também muito estável, não incide muita luz ultravioleta, porque a água filtra. No ambiente terrestre é seco, então os micro-organismos ou desidratam e morrem, ou tem algum mecanismo para vencer a desidratação. Sim. No ambiente terrestre tem luz ultravioleta, então onde bate o sol, normalmente o sol consegue reduzir muito a carga microbiana do ambiente. No ambiente terrestre tem uma variação enorme de temperatura ao longo do dia e ao longo do ano. Então, ele é muito mais difícil para os micro-organismos do que o ambiente marinho. Então, Sim. é por isso que muitos micro-organismos do ambiente terrestre conseguem sobreviver no ambiente marinho e conseguem causar doenças nos animais marinhos também. Né? E talvez o contrário não seja tão simples. Micro-organismos de ambiente marinho, provavelmente eles são mais difíceis de causarem doenças em animais terrestres do que o contrário. E Entendi. como o mar é o receptor de toda a sujeira que a gente produz no ambiente terrestre, tudo acaba indo para o mar, seja esgoto doméstico, industrial, contaminantes, pesticidas, fertilizantes, tudo isso acaba indo para o mar. O ambiente terrestre impõe uma carga microbiana muito grande para o ambiente marinho. No ambiente marinho, esses micro-organismos, alguns não vão sobreviver e outros vão sobreviver com vantagem. Né? Por isso que a gente tem algumas doenças, como, por exemplo, o cólera, que se dá super bem no ambiente marinho, né? Principalmente nos ambientes onde tem esgoto, porque o micro-organismo se dá bem nesse ambiente, que é menos agressivo para o micro-organismo do que o ambiente terrestre. Sim. Seria certo, então, a gente dizer ou achar que os animais marinhos eles são mais sensíveis, né, a esses vírus, essas doenças? Queria saber também as mais importantes no ecossistema marinho. Então, eu diria que a sensibilidade dos organismos está relacionada à imunidade que os organismos conseguem desenvolver contra os micro-organismos e como o ambiente interfere nessa capacidade imunológica, certo? Se o sistema imune dos animais está bem, ou seja, se os animais estão comendo bem, se eles têm alimento suficiente e de qualidade, se o ambiente não é estressante para eles acima do limite que eles conseguem suportar, ou seja, se os animais estão bem, eles serão resistentes ao micro-organismo. Por outro lado, aos micro-organismos. Por outro lado, os micro-organismos também têm mudanças, eles passam por mudanças que os fazem mais ou menos patogênicos, ou seja, mais ou menos capazes de causar doenças. Esse balanço entre a imunidade do hospedeiro e a capacidade dele de combater o micro-organismo, e a capacidade do micro-organismo de se adaptar ao hospedeiro e conseguir provocar a doença, é o que a gente chama de relação hospedeiro-parasita. Isso é um cabo de guerra que existe desde sempre. Né? Então, num ambiente normal, digamos assim, num ambiente inalterado, ou num ambiente preservado, digamos assim, onde os animais estão com sua plena capacidade imunológica, as doenças vão acontecer dentro de um equilíbrio. Então, provavelmente, a gente não vai ter fenômenos, por exemplo, como eventos de mortalidade em massa de animais marinhos decorrentes de infecções. Ter eventos de mortalidade em massa por causa de infecções é um sinal muito claro de que tem alguma coisa errada no ambiente marinho. Porque aí esse equilíbrio da relação hospedeiro-parasita foi rompido. Sim. E aí os animais se tornam mais suscetíveis. Então, eu não posso dizer que os animais marinhos sejam mais sensíveis a micro-organismos do que os terrestres. Porque ambos estão passando por milhares de anos de adaptação e evolução junto com seus micro-organismos. Né? Então, eu não posso dar essa afirmação. Mas, se tudo estiver bem no ambiente, as doenças vão acontecer dentro de um equilíbrio. E elas são importantes para ajudar a manter esse equilíbrio também. Né? Então, quando a gente tem um desequilíbrio, é que chama a atenção, pode ser um problema. Você podia citar alguns exemplos de doenças importantes nesses animais marinhos?
Olha, nas tartarugas marinhas, a gente tem a fibropapilomatose, que é uma doença muito importante, porque e é uma doença que transforma as tartarugas marinhas em espécies sentinelas, ou seja, elas estão indicando para a gente que tem um problema no oceano. Por que isso? Porque enquanto regiões limpas, digamos assim, regiões sem poluição, regiões como Atol das Rocas, né, que é uma ilha oceânica, Ilha de Trindade, até a região de Abrolhos, essas regiões têm prevalência muito baixa dessa doença. Aqui em Vitória, a prevalência é alta pra caramba, pode chegar a 40, 50% das tartarugas com câncer. É muito alto. Uhum. Isso não é normal, porque lugares que estão preservados não têm isso. Então, Com isso certeza. indica que nosso ambiente está alterado. Pode parecer meio óbvio dizer que nosso ambiente marinho aqui da costa da Grande Vitória esteja alterado. É óbvio, a gente joga esgoto ali todo dia. Mas essa manifestação de doença das tartarugas é um sinal de alerta que a coisa está chegando num ponto muito grave. Em baleias e golfinhos, por exemplo, a gente tem uma outra doença que chama muita atenção. Ela começou a aparecer na década de 80 e ela é proveniente da sinomose do cachorro, que são os morbilivírus, que provocam doenças em focas, em golfinhos, em botos, em baleias. Esse morbilivírus do cachorro, de alguma forma, passou para os animais marinhos. Pode ter sido através do contato de cães com focas nas praias. Das focas, isso pode ter passado para os golfinhos. Ou pode ter havido um contato entre cão e golfinhos também, principalmente nesses parques aquáticos que fazem exibição de golfinhos e que botam o golfinho para misturado com o cachorro, ou com Sim, pessoas que podem fazer a ponte entre o cachorro e o golfinho, sim. depois lançam esses animais no mar, portadores, e eles passam a transmitir uns para os outros. Eu sei que a partir do vírus do sinomose do cachorro, surgiu o vírus de sinomose de foca, o vírus de sinomose dos botos e o vírus de sinomose dos golfinhos. Então, a gente tem 3 vírus de sinomose novos, digamos assim, no oceano, que foram passados para o oceano a partir de um contato entre o cachorro e os animais marinhos. Né? Então, essa é uma outra doença importante dentro do contexto dos cetáceos, porque a sinomose, assim como no cachorro leva a sinais neurológicos, nesses animais também. Ela é uma doença sistêmica, né, provocada por um vírus, um morbilivírus. E quando o cetáceo tem, quando o golfinho ou a baleia tem um problema neurológico e isso afeta a sua capacidade de navegação, a sua geolocalização, se o líder do bando nada em direção a uma praia e encalha, todo o bando vai acompanhar e vai encalhar também. Sim. Então, na década de 80, houve vários episódios de mortalidade em massa, com 200, 300, 500 animais morrendo ao mesmo tempo nas praias, na Europa, na Espanha, nos Estados Unidos, em outras praias do mundo, né, provocados por esse morbilivírus. Já tem relatos de morbilivírus de golfinhos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, lá no sul também. Então, é uma doença que já virou uma pandemia nos oceanos. A Sim. sinomose dos cetáceos e a fibropapilomatose das tartarugas marinhas são 2 exemplos de doenças epizoóticas, né? Ou seja, de epidemias de animais. Né? São pandemias nos animais do oceano. Então, eles são 2 exemplos que me vêm à cabeça agora que são muito importantes. E que mostram, tanto a sinomose quanto a fibropapilomatose, mostram que esse desequilíbrio que está acontecendo. Né? Sim. Não era para acontecer eventos de mortalidade em massa de cetáceos por causa de uma doença viral como essa. Assim como também não era para a gente ter uma prevalência altíssima de fibropapilomatose nas áreas poluídas. Né? Sim. E uma coisa interessante é que essa relação entre área poluída e doença
ela é gritante na sua manifestação, mas ela é muito difícil de ser evidenciada cientificamente. Sim. Então, assim, para a gente ligar um determinado contaminante com a doença, é muito difícil. Né? Cientificamente falando, para você comprovar isso, demanda testes que talvez a gente não tenha condição de fazer, Sim. principalmente com animais marinhos. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com ratos de laboratório, você pega o rato, submete o rato a uma situação e monitora o rato ao longo do tempo, certo? Não dá para fazer isso com espécies ameaçadas. Eu não vou pegar as tartarugas marinhas, botar num tanque e inocular doença É, nelas, né? obviamente. Eu também não tenho como fazer isso com baleias, porque não vai ter nenhum tanque capaz de conter uma baleia jubarte. Sim. Muito menos manter uma baleia jubarte por um determinado período. Sim. Então, a gente vai ter que trabalhar com o que tem disponível de informação e material. Né? Então, assim, tartarugas, ok, a gente consegue capturar, a gente consegue coletar sangue, a gente consegue fazer uma série de exames. Baleias, a gente consegue tirar uma amostra de pele e gordura com uma Biópsia, né? besta, a gente consegue fazer necrópsia quando encontra um bicho morto na praia, Uhum. mas não dá para você chamar as baleias para fazer uma coleta de sangue nelas. E nem Sim. combinar delas voltarem depois para você ver como que a coisa evoluiu. Né? Sim. Então a gente fica sempre limitado às possibilidades de encontrar esses animais. Né? E isso muitas vezes impede a gente de fazer pesquisas que consigam, num tempo relativamente rápido, mostrar ou comprovar essas relações. Com certeza. É algo que a gente não consegue palpar, né? Não consegue visualizar direito, né? É meio Sim, caminhando no escuro. Além dessas doenças, a gente sabe que esses animais estão sempre vulneráveis a bactérias, fungos, parasitas. Quais são as doenças mais comuns causadas por esses vetores nos animais marinhos? então, a gente tem, por exemplo, em tartarugas marinhas, além da fibropapilomatose, uma outra doença que é extremamente comum, que é causada por um verme chamado Learedius, e é da família Spirochidae. Esses vermes, eles colocam ovos na corrente sanguínea e esses ovos se espalham por todos os tecidos da tartaruga. Então é comum você encontrar tartarugas, quando você, na necrópsia, coleta o material e manda para exame, você encontra esses ovos em todos os tecidos da tartaruga, do cérebro até o sistema reprodutor. Exatamente porque esse verme ele se aloja no coração da tartaruga e de lá ele coloca ovos e os ovos vão se espalhar por todo o corpo. E por incrível que pareça, apesar dessa doença ter uma alta prevalência e essa capacidade grande de infestação, ela não é tão letal quanto outras doenças que são menos, que chamam menos atenção, né? Mas ainda assim é uma doença importante nas tartarugas. A gente descreveu ano passado um fungo que a gente descobriu pela primeira vez esse fungo em tartarugas marinhas, chamado Purpureocilium lilacinum. É um fungo que provoca uma doença cutânea na pele das tartarugas, mas que também, ao ser inalado ou ingerido, ele pode provocar pneumonia. Então a gente fez relato de casos de filhotinhos de tartaruga que tinham essa micose cutânea associada a uma pneumonia fúngica, principalmente em animais que estão sofrendo uma condição de estresse. Nas tartarugas marinhas, na verdade dos animais marinhos de uma maneira geral, a gente ainda está numa fase de conhecer as doenças, conhecer os patógenos. Né? Então, eu diria que nos cetáceos a lista de patógenos conhecidos é bem maior do que nas tartarugas marinhas, por incrível que pareça. Apesar de tartaruga marinha ter muitas redes de pesquisadores no mundo inteiro. Né? Me recordo agora de um outro vírus, que é o vírus da doença do pulmão, olho e traqueia, que também é um herpes vírus e que provoca uma doença que dá conjuntivite e pneumonia, e traqueite nas tartarugas.
E na maioria dos casos que a gente estuda esses animais, principalmente animais que chegam mortos, é muito difícil você estabelecer a causa da morte. A não ser quando é uma doença conhecida ou quando é um traumatismo, quando o bicho está entupido porque comeu muito plástico, ou quando é alguma coisa que seja mais óbvia. Porque a gente ainda tem uma capacidade diagnóstica limitada, né? Não tem assim um laboratório aqui no Brasil onde você mande as amostras de tartaruga marinha para você pesquisar uma série de patógenos, né? Sim. Tem alguns laboratórios que estudam algumas doenças e você consegue testar para essas doenças. Nos cetáceos, a gente tem a morbillivirose, tem a poxvirose, tem doenças fúngicas, tem uma série de vermes também, tem vermes que são muito graves em tartaruga, em cetáceos, porque eles podem acometer o sistema auditivo e o sistema neurológico. Então, a gente pode ter animais encalhados por causa de verminoses nos cetáceos. Diversos fungos também causando problemas de pele ou causando pneumonias. Enfim, a lista de patógenos possíveis é enorme, né? E, infelizmente, a gente ainda tem uma certa limitação em conseguir ferramentas diagnósticas para fechar os diagnósticos, né? Então, muitas vezes, a gente examina o animal, a gente tem uma suspeita de que ele morreu de alguma doença, mas a gente não consegue confirmar aquela doença por falta de ferramentas diagnósticas. Sim. Isso, infelizmente, acontece na maior parte dos animais que são necropsiados. Deu uma travadinha aqui. Aí, você pode repetir o que você falou? Travou um pouco. Desculpa, pode repetir? Travou a última parte. Você falou alguma coisa importante, eu perdi aqui. Eu estava falando que a gente tem uma limitação para fazer o diagnóstico. Ah, Não sim. tem muitos laboratórios que a gente possa contar. Então, Sim. a maioria dos animais que morrem, a gente não consegue desvendar por que ele morreu. Sim. Porque a gente não tem acesso às ferramentas de diagnóstico de patógenos que são tão comuns na medicina humana ou na medicina de animais domésticos. Sim. A gente tem como prevenir e tratar essas doenças? Por que é tão importante a gente conhecer? A gente deve intervir nesse processo, nessas doenças, nessas pandemias nos oceanos? Então, Mariana, eu acho que a principal razão da gente conhecer as doenças dos animais marinhos está na gente desenvolver a capacidade de monitorar o que está acontecendo no ambiente marinho, analisando as doenças. De uma maneira geral, quando se trata de animais de vida livre, animais silvestres ou animais marinhos, intervir numa doença no ambiente natural é muito complicado, por uma série de fatores. Um dos fatores é que quando você intervém numa doença infecciosa no ambiente natural, você está interferindo no processo de seleção natural. Então, por exemplo, eu sou veterinário, eu passo muito por essa crise, né? Você pega uma tartaruga marinha e ela está com tumores. Você olha assim e fala assim, cara, eu podia operar esses tumores, tirar esses tumores desse bicho. Mas se eu fizer isso, eu vou estar dando uma vantagem competitiva para um animal que a natureza precisa selecionar. Porque se essa tartaruga suscetível sobreviver e se reproduzir, a doença vai continuar por mais tempo sendo um problema no ambiente. Sim. Essa relação hospedeiro-parasita é muito dinâmica. Ela é um equilíbrio que a natureza precisa gerir, precisa dar conta. Então, é muito possível que a gente, interferindo nesse processo, a gente interfira nesse equilíbrio e a gente complique mais ainda a situação dos animais em função dessas doenças. Quando que a gente deve intervir, então? Quando a gente tem a certeza de que ou pelo menos indícios, de que aquele problema é causado pelo ser humano. Então, a regra é mais ou menos assim: se o problema foi causado por nós, a gente tem que ajudar a resolver. Se é um problema natural, a gente não deve interferir, porque a natureza deve se consertar, digamos assim. Faz parte do equilíbrio natural.
Então, falar assim em tratamento, falar em uma vacina para as baleias ou coisas desse tipo, primeiro, logisticamente é inviável. Você não consegue vacinar as baleias, né? E segundo, fazer isso talvez seja uma situação em que a gente vá atrapalhar mais do que ajudar. Sim. Agora, conhecer as doenças é fundamental para a gente saber o quanto nós, como seres humanos, estamos interferindo no equilíbrio da dinâmica das doenças no ambiente marinho, no equilíbrio da relação hospedeiro-parasita. E como eu falei, muitas doenças surgem por causa da interferência humana de alguma maneira, né? Então, a gente está agora vivendo essa pandemia de coronavírus, né? E eu estava até vendo, assim, ouvindo aquele vídeo que você me mandou do professor falando sobre a possibilidade de alguém se infectar com coronavírus no mar. Não é uma coisa impossível de acontecer. Pode não ser provável, mas também não é impossível. Haja vista que outros patógenos conseguiram se dar bem no ambiente marinho, como eu falei antes, né? Sim. Então, assim, o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de bagunçar as coisas. A gente cria uma desorganização tão grande que depois nós mesmos pagamos o pato por essa bagunça que a gente faz. Sim. Então, essa questão de a gente intervir ou não intervir nas doenças do ambiente marinho é uma questão ética que deve ser debatida e discutida, porque talvez não fazer nada diretamente com os animais ou em relação à doença seja a melhor situação. Ao passo que a gente precisa resolver os problemas que a gente cria para o ambiente marinho. Então a gente não deve jogar esgoto, a gente tem que eliminar os contaminantes, os pesticidas, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Sim. Senão, infelizmente, as décadas vão se passar e a gente vai ficar só contabilizando as doenças novas que surgem no ambiente marinho. E o efeito disso sobre as populações. Nosso papel, então, essencial é cuidar, né, do mar, dos oceanos, É né, isso aí. do A ambiente. lição que fica, a lição que fica das doenças dos animais marinhos é que a gente precisa fazer o nosso dever de casa. A gente precisa cuidar do ambiente marinho. A gente precisa evitar os problemas que a gente mesmo provoca, né? Sim. E aí vai desde tudo que acontece no ambiente terrestre, que afeta direta ou indiretamente o ambiente marinho, até a forma como a gente afeta diretamente o ambiente marinho, Uhum. através da pesca, através da navegação, através de uma série de atividades que a gente faz no próprio mar, né? Eu participo da rede que monitora o impacto da lama de mineração da Samarco sobre o ambiente marinho, né, sobre a biodiversidade aquática aqui no Espírito Santo, na costa capixaba. E a lama afetou todos os níveis biológicos da biodiversidade marinha. Todos. Alguns com impactos muito diretos, outros com impactos indiretos. Né? Como, por exemplo, mudança no perfil de ocupação de área, os bichos deixam de ficar no lugar e vão para outro lugar. E isso, com certeza, tem um impacto sobre as populações. Isso pode aumentar o risco. As espécies ameaçadas já têm tão elevado. Então, é isso. Eu acho que é o mesmo discurso que a gente repete sempre. A gente precisa cuidar da natureza porque a gente depende dela e as outras espécies têm o mesmo direito de viver que a gente. Então, Essa é a essa é a lição mensagem, que né? fica Não adianta com só o ficar o animal relacionamento com o ambiente lindo, marinho. querer olhar e querer visitar e não contribuir com a sua parte de cuidar, né, do Não planeta. adianta só achar fofo. Sim. Não adianta achar fofo, achar bonitinho. Não adianta fazer tatuagem de tartaruguinha. E Se a jogar o gente não, plástico no mar, né? E ficar catando, exatamente, se a gente não fizer o que a gente precisa fazer. não vai melhorar, né? Isso aí. Deixa eu ver quanto tempo falta para terminar. Acho que a gente já pode abrir para pergunta, né? Foi um assunto Ok. bem interessante. Eu tenho algumas. Eu queria saber quais as principais fontes de transmissão, fontes e vias de transmissão dessas doenças, né? De um bicho para o outro. Então, uma fonte importante de patógenos para o ambiente marinho é o esgoto doméstico. Uhum. É o esgoto das cidades. E junto com o esgoto,
vão também os remédios que a gente toma e que o nosso organismo elimina e vão para o esgoto e acabam chegando no mar também. Então a gente tem no mar hormônios, anti-inflamatórios, antibióticos, gerando resistência bacteriana no mar. Então, os caminhos por onde os patógenos circulam nos animais marinhos são os mesmos caminhos de qualquer patógeno, né? Então, por exemplo, as tartarugas marinhas provavelmente se infectam com a fibropapilomatose através do contato entre elas. Suspeitas que pode haver a participação de um peixe, sabe aqueles peixes limpadores que Sim. ficam ali beliscando e limpando o casco da tartaruga? Então, quando a tartaruga chega na estação de limpeza, igual no filme do Nemo, né? Ela chega na estação de limpeza, os peixinhos limpam e tal, esses peixinhos depois vão limpar outra tartaruga, eles podem ser um meio de infecção. E as doenças podem ser transmitidas também pela própria água, podem ser transmitidas por vetores. Para você ter ideia, tem relato de uma doença transmitida por mosquitos em hortas. Gente, olha isso. Que horas que o mosquito picou a orca? Quando que a orca ficou fora d'água, o mosquito conseguiu chegar nela e picar e transmitir. Encefalite de St. Louis, o nome da doença. Vou pra Isso pesquisar. só é possível com a interferência humana, concorda comigo? Mantendo o animal fora d'água durante um tempo para fazer algum tipo de procedimento a ponto do mosquito picar o animal e transmitir a doença. Tem, por exemplo, bactérias como a brucela, que é uma bactéria de vacas, que se adaptou no ambiente marinho e que afeta animais marinhos, golfinhos, por exemplo. Agora, existe a brucela delphini, que provavelmente é uma adaptação da brucela abortus, que é a brucela das vacas. Em que momento teve um contato entre vacas e golfinhos? Sim. Alguém levou esse patógeno de um lugar para outro. Quem você acha que foi? Né? Sim. Quem tem essa capacidade de estar nos dois lugares? Pois O ser é. humano. Então, assim, as vias de infecção são as de sempre. Via oral, via cópula, via contato direto, através de vetores, e assim como acontece nos animais terrestres também. Costumam ser A gente letais vai dar uma ajuda. essas doenças, por exemplo, a papilomavírus, né, herpes vírus nas tartarugas, ele causa mortalidade ou ele só altera realmente a saúde do animal? Ele pode levar a tartaruga à morte porque é uma doença debilitante. Atrapalha a tartaruga a comer, atrapalha a tartaruga a enxergar, atrapalha a tartaruga a nadar. Ela vai ficando debilitada e pode morrer. Aumenta a chance da tartaruga ficar presa em redes. Porque você imagina, a tartaruga ela é um bicho liso, né? Ela não tem muitos pontos de aderência. Concorda comigo? Numa rede, por exemplo. Sim. A gente usa a rede para fazer captura de tartarugas, para fazer pesquisa. E às vezes você vê a tartaruga nadando ao longo da rede todinha, assim, ó, sem agarrar. Ela nada bem encostadinha na rede, a rede acaba e ela vai embora. Agora, uma tartaruga que tem uma bola do tamanho de uma laranja agarrada nela, ou um monte de tumores nela, ela passa na rede e agarra. Sim. Então, aumenta a chance dela morrer numa rede, por exemplo. Então, a fibropapilomatose ela tem essa característica, uma doença debilitante. E se junta a fibropapilomatose com outras doenças, aí complica mais ainda o quadro. Entendeu? Alguém perguntou, no Brasil, a incidência de tumores é basicamente nas tartarugas verdes? Em outros países, esse incidente muda? Existe algum relato de tumores nas outras duas espécies de tartaruga que não temos no Brasil? Existe. Na verdade, existe relato de tumor em todas as espécies de tartaruga. Mas a doença é tipicamente uma doença de tartaruga verde, que é Lonemidas. Beleza? Beleza. Então, nas outras espécies ocorre, mas não é considerado uma doença um acontecimento normal nas outras espécies. Tem poucos relatos de fibropapilomatose nas outras espécies no Brasil, se comparar com os relatos em tartaruga verde. E tem outra característica interessante. Essa doença é de tartaruga verde juvenil. Os filhotinhos não vão ter,
E os adultos também, a gente nunca vê com tumores, né? Então, ela acomete uma fase específica da vida, que é quando a tartaruga volta daquela fase que ela fica no oceano, quando ela é filhotinha, começa a se alimentar na costa, aí ela se infecta, desenvolve a doença. À medida que ela cresce, ela pode morrer ou melhorar, e quando ela se torna adulta, ela não manifesta mais a doença. Então, é possível que a doença seja autolimitante nesse sentido, né? Ela vai eliminando os animais que não conseguem chegar à fase adulta por causa da doença, e você tem uma população de animais adultos sadia. Pode ser por isso que a população de tartarugas verdes, em termos mundiais e no Brasil, não aparenta estar em declínio. Sim. Né? Tem uma certa estabilidade aí nas aglomerações, enfim, nas populações de tartaruga verde. Show. Mas ela ainda é ameaçada de extinção. O rápido crescimento populacional nas áreas costeiras influencia no surgimento de epidemias entre os animais marinhos? Sem dúvida. Principalmente de doenças que são carreadas do ambiente terrestre para o ambiente marinho. Tem a toxoplasmose, tem a leptospirose, tem uma série de doenças de animais terrestres ou de pessoas que vão afetar os animais marinhos também. É possível tratar doenças que atingem populações de golfinhos ou tartarugas em ambiente natural? É válido capturá-los para tratar em cativeiro? Existe a reintrodução desses bichos? Então, centros de reintrodução, eles existem no Brasil, de reabilitação e reintrodução. Eles existem no Brasil, eles estão vinculados principalmente aos programas de monitoramento de praia. Então, assim, não existe um esforço ativo no sentido de ir no mar, capturar para levar para tratar. Beleza? Mas, se o animal aparece encalhado na praia, ele está vivo, ele vai ser levado para tratamento e reabilitação. Tá certo? Só nessa situação mesmo. E também, assim, existem ONGs e universidades que têm centros de reabilitação e, eventualmente, encontrando animais doentes, eles vão levar. Mas não um trabalho ativo no sentido de vamos navegar buscando animais doentes e trazendo para reabilitar. Por exemplo, se a gente pensar em fibropapilomatose, e que 50% das tartarugas podem ter, onde é que você vai botar 50% das tartarugas? Sim. Entendeu? Sim. Não tem nem... Qualquer esforço nesse sentido seria inócuo, não teria efeito sobre a doença e não faz sentido. Ele não tem lógica. É impossível você conseguir resolver esse problema. Sim. E entra toda aquela mas se eu conseguir... Tem gente que vai pensar assim, mas se eu salvasse uma, já valeria a pena. Sim. Ok, isso é uma visão, como eu falei, isso é uma visão humana. Se a gente pensar ecologicamente, quem tem que salvar esse animal é ele mesmo. Sim. E a natureza. Ele precisa ser submetido a essa prova. Se ele sobreviver, maravilha, ele merece continuar e se reproduzir. Se ele não sobreviver, é a vida. É a natureza que funciona assim. Próxima pergunta o maior investimento para a pesquisa desses organismos é por parte da iniciativa privada ou do terceiro setor? Isso é uma boa pergunta. Durante muitos anos, foi exclusivamente das universidades e do terceiro setor. Beleza? Pesquisa, conservação, era principalmente universidade associada ao terceiro setor. Com o advento dos programas de monitoramento de praia e das condicionantes ambientais que as empresas de petróleo têm que cumprir para explorar o petróleo no mar, a iniciativa privada teve que entrar nesse pacote. E ainda existe um equilíbrio que precisa ser alcançado aí. Por quê? O funcionamento das empresas é muito diferente do funcionamento das ONGs e das universidades. Certo? Sim. A gente tem que reconhecer que quem carregou o piano até recentemente foram as ONGs e as universidades. Sim. Então, as empresas chegarem impondo um sistema não vai funcionar. Né? Ao mesmo tempo,
os tempos vão mudando e é preciso que as universidades e as ONGs entendam que elas precisam dar resposta num tempo mais rápido do que normalmente se fazia. Eu acho que a gente vai chegar nesse equilíbrio aí, né? Mesmo porque, hoje em dia, o recurso para as organizações do terceiro setor não está no governo, ok? Ele está nas empresas. Quem tem dinheiro no mundo são as empresas, né? Os governos estão aí, daquele jeito, patinando. Aqui no Brasil, não vou nem entrar nesse assunto, porque não vale a pena. Está muito difícil, né? Sim. Mas a tendência é que cada vez mais as ONGs se associem à iniciativa privada para desenvolver suas atividades, né? E é isso que tem acontecido com Amigos da Jubarte, com o Instituto Marcos Daniel, com o IPRAM, que são com a Voz da Natureza, que são as ONGs que hoje estão trabalhando com animais marinhos aqui no estado, né? Não sei se eu estou esquecendo de algum. O próprio projeto Tamar, que é em parte financiado pela Petrobras, apesar da maior parte do recurso do Tamar vir das lojas, né? Os produtos do Tamar e tal. Que cabe dizer, talvez o Tamar seja a ONG pioneira no Brasil em conservação de animais marinhos, né? Então, a gente tem sempre que tirar o chapéu para o projeto Tamar. Sim. A próxima pergunta. Essas doenças têm relação com a alimentação desses animais? No caso das tartarugas, especificamente, acho que a pessoa está perguntando. Das algas. Olha, a alimentação sempre vai estar relacionada com alguma dessas doenças. Talvez, mas indiretamente sim. Então, por exemplo, o Robson Guimarães é um pesquisador que fez doutorado aqui na UFES, com o professor Aguinaldo, mas ele foi lá para a Federal de Alagoas. Ele fez um estudo muito legal com as tartarugas marinhas, com a dieta das tartarugas marinhas. Traduzindo o estudo dele, as tartarugas marinhas de Vitória, elas se alimentam no McDonald's, enquanto as tartarugas marinhas de Fernando de Noronha, dessas áreas, se alimentam no verde perene, ou no sol da terra. Para quem é de Vitória está entendendo o que eu estou falando, né? Sim. As tartarugas de Vitória, elas comem batata frita e hambúrguer todo dia. Todo. As tartarugas de Fernando de Noronha estão lá na saladinha, comida macrobiótica, vegetarianas. Entendeu? Então, o que acontece? As tartarugas de Vitória, elas podem estar até gordinhas, mas elas não estão bem alimentadas, elas não estão bem nutridas. Não necessariamente. Aqui, as algas, talvez, né? Aqui não é falta de comida, é comida de má qualidade. Nas áreas protegidas, nas áreas mais conservadas, também não falta comida, mas a comida é muito mais variada. Sim. Então elas têm uma nutrição melhor, principalmente nos microelementos, né, que ajudam a produzir as vitaminas, os hormônios, que são fundamentais para o bom funcionamento do sistema imunológico. Então não é estranho que as tartarugas de Vitória apresentem mais doenças do que tartarugas de áreas mais protegidas, mesmo elas estando gordinhas, por exemplo, com uma condição corporal boa. E a mesma coisa posso falar para os animais marinhos de uma maneira geral. Existem algumas populações, por exemplo, as populações de morsas, lá no Polo Norte, elas formam aglomerações muito grandes, né, em áreas de alimentação. E o que está acontecendo? Quando as morsas começaram a ser protegidas por programas de conservação e a população começou a aumentar, esses bichos começaram a ficar sem comida por causa da pesca, né? A pesca acabava com a comida desses bichos. Então, isso levou a uma alta mortalidade de filhotes. Por quê? A mãe tem o filhotinho fica em terra e a mãe sai para comer, para pescar, para caçar, enfim, para comer lá o que as morsas comem lá, os moluscos e tal. Aí a mãe demora muito tempo procurando comida. Quando ela volta, o filhote morreu de fome, morreu desidratado, morreu porque o outro macho matou o filhote, ou porque uma morsa passou por cima do filhote. Você imagina, 3, 4 toneladas passando por cima de um filhotinho recém-nascido.
Então, é, tanto a alimentação ruim como uma falta de comida levam a problemas de saúde, né? Direta ou indiretamente. Com Sim. esses dois exemplos que eu dei. Bom, é. Acabaram as perguntas, né? Queria saber se você quer completar, falar mais alguma coisa. Faltam 5 minutinhos pra gente terminar. Eu queria só agradecer mesmo a vocês, os amigos da Jubarte, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito na divulgação das baleias Jubarte. Hoje, ninguém pode dizer que não sabe que Vitória é a capital das baleias, né? E que a gente tem a possibilidade de ver baleias aqui. Muita. Tá mudo. Ficou mudo. Aí voltou. Falando que todo mundo que me pergunta, que me pede para ir ver baleia, como se eu digo para entrar no queroverbaleia.com.br e se cadastrar para ir ver baleia. Arrasou, Marcelo. Então é isso, gente. Se quiserem ver baleia, aí já tá o recado dado. Marcelo, Eu muito obrigada. espero que a pandemia permita a gente ver as baleias esse ano, né? Com certeza. A gente está se informando todos os dias, né? Como vai ficar a situação. Isso aí está sendo uma questão bem discutida, né? No turismo É do isso Amigos aí. do Jubarte. Queria te agradecer mais uma vez por ter topado de cara conversar com a gente sobre esse tema. Muito obrigada mesmo, agregou muito, muita coisa que eu não sabia. Agradecer também as meninas da organização que estão por trás. Elas estão aqui pegando as perguntas, organizando, né, fazendo essa correria de organizar o tema, procurar convidado. O pessoal da coordenação, o Thiago, o Sandrão, que também apoiaram desde o começo, o pessoal da comunicação aí que está fazendo a arte, que está divulgando o projeto, né? E os outros projetos de conservação que também têm divulgado bastante as nossas lives. Toda quarta-feira tem live nossa com algum tema diferente. Então fiquem ligados aí na programação. Marcelo, obrigada. Espero te ver aqui de Eu novo, agradeço. falando Vocês estão mais. de parabéns. Muito obrigada de verdade. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Um abraço.